E aí, pessoal, tudo bem? Passando aqui para dividir com vocês o vídeo da semana. O texto acabou de ficar pronto. E como vocês bem sabem, ele sobe lá no site da Ágora, no Instagram da Ágora, no LinkedIn da Ágora e nos meus pessoais também, tanto o Instagram quanto o LinkedIn. Vale a pena conferir. O texto hoje é um pouco grande, então o vídeo vai ser curto e sugiro que vocês vão lá na descrição do vídeo e acessem o texto na íntegra, tá bom? Vamos lá. Como vocês bem sabem, estamos falando dos regimes diferenciados de CBS e IBS. Agora, no caso, aqueles com redução de 100% da alíquota padrão. E o de hoje é aquele pertinente aos automóveis de passageiros adquiridos por pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista e por motoristas profissionais que destinem o automóvel à utilização na categoria de aluguel, táxi. Bom, tem muitos detalhes esse regime, porque vai tratar tanto das características dos automóveis, como da forma como as pessoas podem conseguir as autorizações para essa aquisição, e eu vou ser mais sucinto e vou frisar que vocês vão ao texto para conferir os detalhes, tá bom? Vamos lá. A primeira característica desse regime passa pela gente definir quem são as pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno do espectro autista e os motoristas profissionais que destinam seus automóveis para aluguel, no caso, o táxi. Bom, as pessoas com deficiência são conceituadas pela lei como aquelas que se apresentem com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com uma ou mais barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, observados os critérios para reconhecimento da condição de deficiência previstas no artigo 150 da Lei Complementar. Bom, primeiro ponto, a lei diz quais são essas deficiências para efeitos tributários. Isso é importante dizer por quê? Porque existe uma lei própria para pessoas com deficiências, existem deficiências determinadas para concessão de benefícios previdenciários e para outras questões de saúde pública também. E no caso aqui, as pessoas com deficiência para efeito de redução tributária são essas que a lei determina. Então, com certeza vai ter que haver uma combinação da lei tributária com a lei previdenciária, com as demais legislações de saúde, para que a gente possa chegar no conceito efetivo das deficiências que a Lei Complementar 214 estabeleceu, porque ela não explica quais são essas deficiências. O artigo 150 só denomina essas deficiências. Então, é importante. E esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pessoas com transtorno do espectro autista. Está lá, a própria lei diz que são aquelas que se apresentem com prejuízo de comunicação social e em padrões restritos ou repetitivos de comportamento de nível moderados ou grave, nos termos da legislação relativa à matéria. Existe uma legislação própria para o autismo, né? Existe uma legislação jurídica própria para as pessoas com transtornos do espectro autista. Então, assim, isso, a par de ser uma questão de saúde, juridicamente, é uma questão jurídica. Então, é a Lei Complementar 12.764 de 2012. Então, nela a gente consegue identificar o que é autismo para efeitos legais, e aí vai precisar interagir essa lei com a 214 para a gente definir quem é a pessoa que tem direito a comprar esse automóvel com esse desconto. Sugiro que vocês venham até o texto para entender com maiores profundidades essas nuances. E terceiro, os motoristas profissionais que destinem seus automóveis para aluguel, táxi. Ou seja, tem que ser táxi, né? A lei usa a expressão táxi, que é um automóvel usado para aluguel de uma maneira específica. Precisa ter uma concessão de um serviço público, como diz a própria lei, que são aqueles profissionais que exerçam comprovadamente em automóvel de sua propriedade atividade de condutor autônomo de passageiros, na condição de titular de autorização, permissão ou concessão do poder público e que destinam o automóvel à utilização na categoria de aluguel. Então não pode ser motorista de plataforma, motorista privado ou qualquer outro tipo de motorista. Tem que prestar esse serviço público, vamos dizer assim, mediante concessão, autorização ou permissão. Então é restrito. Bom, vale a pena ir no texto de novo. O segundo ponto da lei é que ela define quais as características dos automóveis para serem submetidos a essa redução de 100%. A primeira, está lá no 149, é uma característica geral. É aquela que diz que só devem ser automóveis de passageiros fabricados nacionalmente, ou seja, tem que ter produção interna, com pelo menos 4 portas. Só esses podem ser objeto dessa redução. E depois a lei vai traçando características específicas para os automóveis a serem adquiridos pelas categorias de pessoas beneficiadas, conforme a pertinência que ela entende. Sugiro vocês olharem aqui também, senão vai ficar muito redundante, e são informações muito técnicas sobre os automóveis, tá bom? Mas eu saliento que pessoas com deficiência e do espectro autista têm determinados automóveis caracterizados, e pessoas que sejam motoristas profissionais na modalidade táxi têm outro. Tá bom? Vale destacar também outras 3 características desses automóveis. Eles só são alcançáveis por esse benefício quando estiverem na sua versão original,
acessórios não entram, e opcionais, que eles são alcançados mesmo na condição adaptada para pessoas com deficiência física, visual, auditiva, e quando ela for habilitada, incluída todas as adaptações necessárias para ela poder dirigir. Ou seja, se um terceiro for adquirir o automóvel para dirigir para a pessoa, também entra, mas aí não é na versão adaptada. Em terceiro caso, os valores de automóveis para pessoas com deficiência e espectro autista, eles são limitados a R$200 mil a operação total e R$70 mil de benefício. Então, esses valores, essas limitações, serão corrigidas anualmente pela tabela FIPE, tá? É uma outra característica desse regime. A terceira característica é que existe um procedimento para a concessão dessa redução. As pessoas com deficiência e as pessoas do espectro autista precisam ter uma autorização específica, com a chancela da sua deficiência ou do autismo nos moldes da legislação tributária para conseguir o benefício. E existe um procedimento que vai ser dado pelas administrações tributárias locais, municipais, estaduais, distritais e pela Receita Federal para tanto. O pessoal do táxi, basta a comprovação de que tem a concessão, a permissão ou a autorização para realizar tal operação, tá? Outro aspecto é que a comprovação da deficiência ou da condição de pessoa com transtorno autista pode se dar por 3 frentes. Por fornecedor de serviço público de saúde, por fornecedor de serviço privado de saúde, contratado ou conveniado ao SUS, ou pelo DETRAN. Então, essa autorização para comprar o automóvel com desconto para pessoas com transtorno do espectro autista ou com deficiência pode se dar nessas 3 entidades, vamos dizer assim, né? Nesses 3 âmbitos. O quarto aspecto é que existe um tempo mínimo para a fruição desse benefício. Pessoas com deficiência e com transtorno do espectro autista só podem fruí-lo de 4 em 4 anos. E os motoristas de táxi de 2 em 2. Então, se alienar, transmitir o veículo antes desse período, que é o próximo tópico, que seria o 5º ponto, se você transmitir o veículo antes desse período, vai haver a cobrança da CBS com multa e juros moratórios. Então, isso não pode ser feito. E, por fim, se esses períodos de 4 e 2 anos forem desrespeitados, a pessoa que transferiu vai ter que pagar o imposto retroativamente, com multa e encargos moratórios. Porém, a lei autoriza que essa transmissão não enseje essa penalização. Quando, 1, for transmitido para pessoas que já possuam as mesmas autorizações daquela que é transmitente. 2, para pessoas que transmitam o veículo para a seguradora em caso de furto ou roubo ou de perda total. E no terceiro, no caso de falecimento do beneficiário. E ainda há o caso de alienação fiduciária do veículo que foi dado em garantia no momento da aquisição. Então nós temos essas 4 possibilidades aí de transferência do veículo sem a cobrança retroativa do IBS e do CBS, com os encargos de mora e as multas, em função da fruição desse benefício, tá bom? O texto tem muita informação, esse é um regime muito detalhado e vale a pena conferir no nosso site aí e nas plataformas o conteúdo integral, tá bom? Espero que tenha sido produtivo e que vocês gostem. Vamos avante.